Convido agora a falar em nome do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, Dr. Tiago Bottino, que terá também até 5 minutos para dela fazer uso. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores ministros, a representação do IBCCRIM nesses autos é feita pelo Núcleo de Prática Jurídica da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Por se tratar do julgamento apenas da medida cautelar, o IBCCRIM se limitará a apontar a presença dos requisitos de fumos e perigo. A alteração na jurisprudência dessa corte gerou uma forte reação social. 2 ações diretas de constitucionalidade, uma dezena de amici curiae, instituições públicas, instituições privadas, todas representativas da sociedade civil. Fica evidente aí uma situação de clara controvérsia sobre a constitucionalidade do artigo 283. Sim, essa foi a escolha do legislador para densificar a presunção de inocência? Há fundadas razões para acreditar que sim, que talvez. De modo que nós temos aí elementos que justificariam, que demandariam uma certa cautela no exame do mérito dessa questão, que será colocado em outro momento, quando esse plenário se debruçar sobre o mérito da ação. O que diz respeito ao perículo, a realidade hoje é de decisões distintas nos diversos tribunais de justiça e tribunais regionais federais para casos análogos. Há tribunais que expedem mandado de prisão, há tribunais que não expedem mandado de prisão. A verdade é que só o controle concentrado tem efeito erga omnes. O fato do Supremo ter decidido isso em um habeas corpus faz com que pessoas nas mesmas circunstâncias sejam tratadas de forma diferente e sugere um alto risco de violação à isonomia. Em segundo lugar, as estatísticas da Defensoria Pública da União, de São Paulo e do Rio de Janeiro, bem como produzidas pela academia, e eu apresentarei aqui algumas estatísticas, mostram uma alta taxa de reversão das decisões de tribunais de segundo grau pelo STJ. Essas reversões se dão em tema de dosimetria, que vai ter impacto em regime inicial, vai ter impacto em substituição de pena, vai ter impacto, muitas vezes, até na questão da prescrição. Que estatísticas são essas? Olhamos recursos especiais interpostos entre 2010 e 2015. Não são 700 casos, 200 casos. Foram examinados 38 mil casos. Nesses casos, nós temos 60% de recursos interpostos pela defesa e 40% de recursos interpostos pelo Ministério Público. Os recursos especiais não são interpostos para protelar decisões, são interpostos para combater decisões de tribunal de segundo grau que se colocam contra a jurisprudência dos tribunais superiores. Se considerarmos apenas os 2 últimos anos, a taxa de interposição de recurso especial se altera. Ministério Público, 64%, defesa, 36%, se considerarmos apenas 2014 e 2015. Taxa de procedência, quando o recurso especial interposto pela defesa, até 46% de procedência. Quando interposto pelo Ministério Público, até 58% de procedência. Vejam, o Ministério Público também reverte decisões de tribunal de segundo grau, o que reforça a tese de uma verdade inconveniente. Os tribunais de segunda instância não seguem a jurisprudência dos tribunais superiores. E é por isso que as taxas de reversão são altas. O que acontece em recurso especial também ocorre em habeas corpus. Uma pesquisa financiada pelo Ministério da Justiça, olhando habeas corpus interpostos de 2008 até 2012, apontou no STJ 28% de taxa de concessão integral ou parcial. 28% no Brasil inteiro. Recorte com São Paulo, taxa de concessão sobe para 32%. Crime de roubo, a taxa de concessão sobe para 45%. Crime de roubo, olhando fixação de regime inicial, sobe para 62%. Isso porque, como foi falado aqui, há 2 súmulas desse Supremo Tribunal Federal e súmulas do STJ que são sistematicamente ignoradas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o que eleva essa taxa de reversão. Mas isso acontece em outros temas também. É só para mostrar o quão pode chegar essa taxa de reversão. Esses dados convergentes sugerem, demonstram a necessidade de mais cautela e mais tempo no exame do mérito da questão, justificando a concessão de uma medida cautelar nesse julgamento. Algumas medidas foram sugeridas durante o julgamento do habeas corpus 126.292, uma cautelar
quando interposto o RESP ou o RE, não vai ser salutar para o sistema judicial. Para cada RESP, mais uma cautelar e talvez mais um habeas corpus. Serão 3 ações ao invés de uma. Por fim, encerrando, gostaria de dizer que o processo penal busca um equilíbrio entre justiça e eficiência. Ninguém duvida disso. Muita eficiência pode ter risco de justiça, muita justiça pode tornar o processo ineficiente. Mas a verdade é que não se pode exorcizar o fantasma da impunidade, conjurando o demônio da injustiça. Muito obrigado.